do Senhor, o livro de Números, capítulo 27, nós vamos ler do 15 ao 18. Que os irmãos possam, se sentir fortalecidos nessa noite. Que os jovens possam se sentir renovados, porque ainda há um grande trabalho para a vida dos jovens. E nós precisamos, irmãos, nos esforçar na presença do Senhor, porque o nosso inimigo, ele não cansa, ele não para, ele não desiste de nos fazer desanimar, de nos fazer cansar, de nos fazer desistir. Aleluia, porque ele sabe, irmãos, que está preparado para nós, que há uma grande promessa, há uma grande colheita para aquele que conseguir. Amém, irmãos? Números capítulo 27, versículo 15, diz assim: Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Amém, irmãos? Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito. Essa era a diferença, né, irmãos? Irmãos, podem se sentar, em nome de Jesus. Essa era a diferença na vida de Josué. Ele era um homem que tinha o Espírito de Deus. Mas nós lemos muitas vezes no livro de Josué, no seu capítulo 1, esse versículo que eu cheguei aqui lendo. Mas a primeira vez que é citado o nome de Josué na Bíblia é lá no livro de Êxodo. Porque é uma das características de Josué, está relatado aqui na sua primeira batalha contra os amalequitas, no Êxodo 18, onde Deus convoca Josué para estar na frente de uma guerra dos amalequitas. E a Bíblia aqui relata aquela história onde Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, as amalequitas prevaleciam. E a Bíblia diz que Arão e Hur subiram e seguravam as mãos de Moisés para que o povo de Israel conseguisse prevalecer na guerra. Então é interessante que onde Moisés estava, Josué estava lá, aprendendo alguma coisa com Moisés. Josué estava lá sendo submisso a uma liderança. Josué tinha entendido que Deus tinha chamado Moisés para um propósito. Então a primeira característica de Josué, ele era submisso à liderança, ele apoiava, ele ajudava, ele entendeu o propósito de Deus sobre a vida deles. No livro de Êxodo, de Números, tem outra história que destaca Josué, quando Moisés mandou 12 espias na terra de Canaã, e 10 voltaram dizendo que o povo era muito forte, que eles não iam conseguir derrotar. Mas Josué e Caleb voltaram confiantes, dizendo: o povo é forte sim, mas se Deus se agradar de nós, se Deus nos ajudar, nós conseguimos derrotar eles. Então a diferença de Josué para a maioria do povo era a fé incondicional. Josué entendeu o que Deus tinha falado. Se Deus falou que eles iam vencer, eles iam vencer. Então, para Josué chegar à liderança, ele teve que ter algumas características. E outra característica de Josué é que ele era um homem corajoso. Ele era valente, A Bíblia diz que ele assumiu a liderança do povo de Israel para conquistar a terra prometida. Josué foi um homem que estava lá no Egito, ouviu a promessa, caminhou pelo deserto, viu a maioria do povo se corrompendo, viu a maioria do povo murmurando, viu a maioria do povo morrendo no meio do deserto, mas Josué fez a diferença no meio do povo. Então, irmãos, Josué enfrentou várias batalhas. Quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, que Deus falou com Moisés: olha, você não vai entrar, Josué vai assumir, e você vai morrer aqui mesmo, Josué vai assumir.
a liderança. Porque Josué era um homem corajoso. Além dele ser submisso à liderança, ele tinha uma fé condicional, ele era um homem corajoso. Mas a Bíblia relata que ele derrotava num lugar, ele ia para outra cidade, ele ia para outra. E a Bíblia conta que para ele entrar em Jericó, Deus pediu algo estranho para ele. Que ele rodeasse a terra durante 6 dias, com a arca da aliança, tocando trombetas. E eu fiquei imaginando o povo rodando em volta de Jericó e procurando algum defeito na muralha, né? Falando, será que há alguma rachadura? É por isso que o Senhor mandou que a gente rodeasse, para a gente encontrar alguma falha. Sabe por quê, irmãos? Tem às vezes que o Senhor nos pede para fazer algo estranho. E a gente fica tentando adivinhar o que Deus vai fazer, como que Deus vai fazer. Às vezes, quando Deus nos faz uma promessa, a gente fica assim, Deus vai fazer assim, eu acho que vai fazer assim. A gente não fica assim, e Deus vai e faz tudo diferente. Foi o que aconteceu no povo de Israel. Parecia estranho ficar rodando em volta de Jericó, mas eles rodaram durante 6 dias. E no 7º dia, a muralha caiu abaixo e o povo entrou derrotando todo mundo. Então, após eles entrarem em Jericó, eles entraram por várias cidades e iam derrotando todo mundo, porque Deus era com eles. Mas para que Deus fosse com eles, Josué precisou o quê? Escutar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, acreditar e obedecer a voz de Deus. E o nosso problema, irmãos, hoje em dia é esse. Nós não estamos querendo ouvir a voz de Deus. Nós não estamos querendo saber a vontade de Deus de verdade. Na verdade, qualquer coisa que vem falar, Deus mandou, Deus falou, Deus é isso, a gente não quer confirmação, a gente não procura confirmação e a gente vai sem perguntar para o Senhor. E às vezes a gente não está nem querendo saber a vontade de Deus para a nossa vida. Mas Josué, ele entendeu a vontade de Deus. E nós hoje em dia, irmãos, estamos precisando de ter muito discernimento quanto a isso. Porque eu vejo muitas pessoas se enrolando por não dar ouvidos à voz de Deus. Se enganando, se frustrando, porque acha que é Deus e não é. Quando é Deus, não dá ouvidos. Então acaba se enrolando no mundo espiritual, na sua vida particular, vai se enrolando tudo. E nada progride, nada prospera. É porque não estão sabendo dar ouvidos à voz de Deus. E quando ouve a voz de Deus, irmãos, que é outra característica de Josué, que ele acreditava no que Deus falava, mesmo parecendo impossível, é isso. Às vezes nós não acreditamos no que Deus está falando. Às vezes Deus fala algo pra gente e a gente fala assim, não, isso é muito difícil de acontecer, isso é impossível. Seria bom, mas não vai acontecer não. Irmãos, é por isso que às vezes nós não recebemos as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Porque nós mesmos não acreditamos. Às vezes a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo aquilo que nós não estamos vendo. Josué estava ali numa situação que ele não estava vendo. Deus não falou como eles iam entrar em Jericó, só mandou eles andarem em volta. Mas Josué acreditou. Josué, ele confiou incondicionalmente em Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós nos frustramos por isso. Nós deixamos de confiar no Senhor e começamos a resolver as coisas do nosso jeito. Não, eu vou dar o meu jeito, eu vou conversar com uma pessoa influente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes eu vou fazer até alguma coisa errada, que desagrada ao Senhor, para eu conseguir o que eu quero. Ao invés da gente ir para o joelho, orar, perguntar, ouvir a voz de Deus, acreditar naquilo que Ele falou. E terceiro, obedecer a voz de Deus. Irmãos, muitas das vezes não é fácil a gente obedecer a voz de Deus. Porque às vezes o Senhor vai nos pedir algo que a gente não quer fazer. Às vezes a nossa carne vai pedir para fazer, Deus vai pedir algo para fazer que a nossa carne não quer fazer, que a nossa pessoa não quer, não, eu não quero. Quantas vezes, irmãos, a gente tem que fazer coisas que agradam ao Senhor, que às vezes a gente não quer fazer. Muitas das vezes o Espírito Santo, ele cobra de nós a gente liberar um perdão para alguém que nem te pediu perdão. Mas aí você fala assim, não vou de jeito nenhum, não libero de jeito nenhum. Quer dizer, não obedece a voz do Senhor. Irmãos, às vezes isso é muito difícil. A gente obedecer à vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade é explodir. Mas a gente fica, não, eu vou obedecer. Vou obedecer porque a colheita vai vir lá na frente.
E interessante que no meio dessa história tem uma mulher na cidade que se chama Raabe. E quando os espias chegaram até a casa dela, ela não viu o povo passando pelo mar. Ela não viu Deus fazer milagre nenhum no Egito, mas ela ouviu. Ela ouviu falar de um Deus que estava vindo invadir a cidade. Ela tinha ouvido falar de um Deus que tinha atravessado o Mar Vermelho. E ela ouviu, irmãos, e ela acreditou. E ela obedeceu e ela ajudou aqueles 2 espias. E o que aconteceu? Ela salvou a sua família. E no final das contas ela se tornou a genealogia de Jesus. Então ela foi uma mulher que ouviu a voz de Deus. Ela acreditou na voz de Deus. E ela obedeceu à voz de Deus. Irmãos, é esses 3 características que nós temos que aprender a lidar nos dias de hoje, colocar em prática nos dias de hoje. Mas Josué também, ele foi um cara que errou uma vez, porque ele era um homem. Certa vez veio um povo de longe para morar no meio deles. Não, um povo de lá, irmãos, ele queria o Deus mandou que eles matassem todos ali daquela cidade. Mas eles ficaram com medo e se vestiram de roupas velhas, trouxeram pães mofados, como se eles tivessem vindo de longe, enganando Josué. E Josué foi naquilo que ele viu, ele não consultou o Senhor. E é aí que muitas das vezes nós também erramos, em não consultar ao Senhor e decidir por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Irmãos, os nossos olhos só vê o agora, só vê o dia de hoje, não vê o que aconteceu ontem, nem o que vai acontecer amanhã. Então Josué, nesse momento que ele não consultou o Senhor, ele errou, porque ele fez um concerto com um povo que Deus mandou matar. Ele fez um concerto com um povo que não era para fazer, ele fez uma aliança com um povo que não era para fazer, porque ele não consultou o Senhor. Então muitas das vezes, irmãos, nós vamos ter propostas e nós precisamos consultar o Senhor. Principalmente os jovens vão receber muitas propostas tentadoras. Às vezes vai olhar lá para o mundo e vai falar assim, lá é mais fácil, lá está mais fácil de viver, lá é menos cobrança. Irmãos, é tudo engano do diabo. Assim como esse povo chegou e enganou Josué, o diabo, irmãos, usa pessoas para atrair os jovens para o mundo. E muitos caem. Adultos também recebem propostas tentadoras e acabam se afastando do Senhor. Ou às vezes até no dia a dia, uma proposta que não resolve orar, não perguntar para o Senhor, não consultar o Senhor e acaba se enrolando no meio da caminhada. Irmão, Josué foi um homem que ele orava. Certa vez o sol parou para Josué pelejar na peleja. A lua esperou o sol se pôr para depois vir, e ficou isso metade do dia. Irmãos, nós não somos diferentes de Josué. Nós somos homens e mulheres que creem em Deus. E a Bíblia diz que isso nunca tinha acontecido e nunca mais aconteceu. Então tem coisas na nossa vida que pode acontecer somente com nós. Tem coisas que pode acontecer com você somente com você. Se você confiar, se você orar, entregar nas mãos de Deus, ter um coração sincero com o Senhor, obedecer à voz de Deus, ouvir, acreditar naquilo que Deus está falando, confiar. Eu imagino Josué no meio daquele povo de Israel e vendo o povo murmurar, a maioria murmurando, a maioria reclamando. E se nós voltar para o Egito? Mas não, Josué ali permaneceu firme com Moisés, porque ele acreditava. Irmãos, muitos hoje estão morrendo no meio da caminhada por conta disso. Não estão acreditando, não estão entendendo o que Deus está dizendo. Estão parando, morrendo no meio da caminhada, porque está perdendo tempo com a murmuração. Mas e se eu voltar? Está perdendo tempo em não buscar, em não ajudar quem precisa ser ajudado. Hoje os irmãos estão aqui ajudando o pastor, que ele teve que sair. As irmãs ficaram aqui auxiliando o pastor Robson, que não estavam aqui.
Então, irmãos, nós temos que se alegrar com o povo que se dispôs a ajudar. Às vezes muitos ficam reclamando, murmurando, mas ao invés de orar e pedir a Deus uma direção, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu posso fazer para ajudar? É isso que Josué fazia. E é por isso que Josué e Caleb foram os únicos que ouviram a promessa no Egito e herdaram a promessa de entrar em Canaã. Todos os outros que ouviram a promessa morreram no deserto. Uns de peste, outros caíram mortos no meio do deserto. A Bíblia diz que os murmuradores não entravam. Aqueles que não confiavam morriam. Irmãos, eu imagino Josué. Se eu estivesse no deserto, eu não sei se eu conseguia ficar perto de Josué, Moisés e Caleb, não. Eu não sei se eu estaria no meio desse povo. Porque a gente, com os nossos olhos naturais, a gente acaba pecando e falhando e desconfiando mesmo do Senhor. Será que Deus vai fazer? Será que Deus está mesmo no meio de nós? Será que Deus está mesmo na direção desse negócio? Irmãos, mas se a gente ora desde o início, a gente sabe que Ele está. Agora, se a gente começa algo que a gente não ora, aí é hora da gente parar e perguntar para o Senhor. Irmãos, Deus não é Deus de confusão e Ele não deixa a gente no meio da confusão. Se nós orarmos e entregarmos para o Senhor, Ele é fiel para nos dar a direção correta. Se nós estivermos com nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, vale a pena a gente permanecer fiel. Eu imagino a alegria de Josué quando entrou nas terras, ia destruindo todo o povo, depois foi dividindo as terras, você vai ficar aqui, o outro vai ficar lá, e foi repartindo tudo, vendo a promessa de Deus se cumprir. Hoje em dia, irmãos, nós temos que ver as promessas de Deus se cumprir. Tem promessas, irmãos, vivas sobre a nossa vida. Tem promessas vivas sobre a nossa família. Nós é que temos que nos animar, que nos fortalecer na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele que vencer, como Josué venceu, comerá da árvore da vida no paraíso de Deus. Aquele que vencer terá um novo nome. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Aquele que vencer, eu concederei que sente-se comigo no meu trono. Olha que honra, irmãos. Nós sentamos no trono de Deus. Será que tem alguma coisa lá fora melhor do que isso? Que vai ter uma recompensa melhor do que essa? Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Irmãos, quantas vezes nós nos encontramos chorando aqui no mundo? Quantas vezes nós nos entristecemos sem saber o que fazer diante de situações, diante de pessoas que nos entristecem, que nos aborrecem, mas lá no céu, irmãos, Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e nós participaremos da borda do Cordeiro. Aquele que vencer, irmãos, tem promessas grandiosas, e Josué venceu. Josué foi um homem que viu a promessa se cumprir, e no seu último capítulo do seu livro, ele dá as últimas instruções para o povo, porque ele sabia que ia partir para o Senhor. No seu capítulo 24, versículo 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Olha só, Josué, no fim da sua vida, dando uma instrução como essa: servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, Josué já sabia que o povo de Israel ia perecer. E ele deu uma instrução para o povo: servir ao Senhor com sinceridade. Mas se vocês não quiserem servir, eu e minha casa nós serviremos. Irmão, determina isso para a sua vida, que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Passa pelas lutas, pelas batalhas, pelas dificuldades, mas não desiste, não desanima, não cansa, não para no meio da caminhada. Quando tiver difícil, ou mesmo quando tiver fácil, não deixe de buscar ao Senhor, porque a diferença na vida de Josué, quando ele foi convocado aqui, que eu li no início
diz que ele tinha o Espírito. Números 27 que eu li. Ele tinha o Espírito. A diferença na vida de Josué, irmãos, é que ele tinha o Espírito Santo. Essa era a diferença. Não era nada mais, ele não tinha nada mais do que ninguém. Ele não era mais forte, ele não era mais bonito, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais influência, ele não tinha mais condição. Nada disso. A diferença é que ele tinha o Espírito Santo. E é isso que nós temos que buscar para a nossa vida nos dias de hoje, irmãos. Nós não precisamos ter dinheiro, boa aparência, boa eloquência. Eu não tenho, eu não sei falar. Eu fico nervosa quando eu for pregar. E eu falo com o Senhor, por que, Senhor, você me dá essa responsabilidade? Mas o Senhor, irmãos, Ele diz que a diferença, quem faz é Ele, quem prega é Ele, quem dá essa palavra é Ele. Irmãos, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Às vezes a gente se sente com uma grande responsabilidade, porque Josué era um líder de um povo. E talvez você fale assim, eu não sou líder de nada. Você é sim. Você é o líder da sua casa. Talvez na sua escola, você é o líder espiritual da sua escola. Talvez você seja o único crente dentro do seu trabalho. Então você é o líder ali espiritual. É a gente que tem que fazer a diferença. No meio da nossa família, às vezes são todos do mundo, nós somos líder espiritual. Às vezes ninguém acredita no que você acredita. Então você é um líder espiritual ali. Você vai fazer a diferença ali. Isso é uma grande responsabilidade. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer como Josué? Ouvir a voz de Deus, acreditar naquilo que Ele falou e obedecer o que Ele falou. E nós vamos viver, irmãos, grandes milagres. Nós vamos viver grandes promessas. Porque o Senhor, irmãos, Ele é fiel na nossa vida. A Bíblia diz que tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E certa vez eu li na palavra de Deus, eu já tinha lido, irmãos, várias vezes. Mas um dia eu li e ardeu dentro do meu coração. Em Marcos 17, que fala assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Para quem que vai fazer isso aqui, irmãos? Aos que crerem. Nós somos um povo que crê em Deus ou não somos? Nós somos um povo que crê em Jesus ou não somos? Irmãos, o dia que isso aqui ardeu no meu coração, eu falei, Senhor, as promessas sobre a nossa vida são grandes demais. E o Senhor é fiel, irmãos, para cumprir. E eu tenho esse sonho, irmãos, de impor a mão sobre os enfermos e os curar. Porque foi Jesus quem falou, irmãos, aqueles que crêem. E eu falo, Jesus, eu creio em Ti. Aumenta a minha fé para ver milagre. Aumenta a minha fé para viver as promessas. Irmãos, vamos pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé para nós viver os milagres. Aumenta a nossa fé para nós viver as promessas. Porque o mesmo Deus que fez a promessa para Josué, irmãos, é esse Deus que faz a promessa aqui para nós. Ou será que nós estamos pensando só aquilo que nos interessa? O problema hoje, irmãos, são os cristãos preocupados apenas consigo mesmo, com seus problemas. Eu preciso resolver isso na minha casa, eu preciso resolver aquilo, fulano precisa se converter, o outro precisa ser curado. E, irmãos, vamos orar, vamos fazer a obra, orar pelos viciados, pelos bêbados, pelas prostitutas, por aqueles que ninguém dá nada. É para esses, irmãos, nós viemos pregar para eles. A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, não fazendo acepção de pessoas. Irmãos, o Senhor nos chamou para fazer a diferença, curar aqueles que ninguém dá nada. Às vezes a gente olha e fala, não vou orar não, fulano não quer saber de Deus, não vou lá orar não. Irmãos, vamos fazer a obra do Senhor, vamos cumprir aquilo que Ele nos chamou. E as nossas causas, aquele que precisa ser liberto,
aquele que precisa ser curado, aquele que precisa ser transformado, aquele que precisa de uma porta de emprego. Ora, coloca nas mãos de Deus, que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai guardar, o Senhor vai libertar. Nós só não podemos desistir de orar. Nós só não podemos nos desanimar de vir para a casa do Senhor, adorar a Deus. Aqui nós viemos, irmãos, adorar a Deus e mais nada. Nós viemos nos fortalecer, nos renovar, nos revestir. Irmãos, a gente vem ministrar a palavra de Deus, mas como a gente mesmo é alimentado, né? E eu orando ao Senhor, falei, Senhor, o que eu vou falar? Eu, com muito tempo de estudar, eu falei, Senhor, né, orando, e o Senhor só falou aos meus ouvidos, irmão, Josué. Eu falei, Josué. E aí eu comecei a estudar sobre Josué. Irmãos, vamos nos animar. Vamos nos fortalecer, que o Senhor tem grandes coisas para nós aqui na terra. Grandes obras para nós fazer aqui na terra. Vamos acreditar nas promessas para nós poder viver elas, né? E grandes serão a recompensa sobre as nossas vidas, amém? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, os jovens. Continue buscando ao Senhor. Busca mesmo, irmãos. O segredo é buscar, não tem outra saída. O segredo é buscar, é orar, é consagrar, é tirar um tempo para a palavra de Deus. Não tem outra estratégia. E os jovens terão muito trabalho pela frente, né? Mas que o Senhor possa abençoar e dar força nessa caminhada. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.